É o fogo de Deus, irmãos. Ainda há tempo para mais, Deus tem mais. Agora vamos para a sobremesa. Já comemos o tutano, né? A panelada. Agora vamos para a sobremesa. Deus tem mais para nós. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Eu quero ler rapidamente. Não vamos ultrapassar o nosso horário. Deus é maravilhoso. Deus tem grandes coisas nas nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Que nós estamos em uma guerra. Eu não preciso falar, precisa? Não precisa falar. Nós vivemos em uma guerra. Todos os dias nós acordamos, todos os dias nós dormimos, estamos em guerra. Não pense você que vai tudo bem, que você não precisa se preocupar com nada. Não pense você que você pode ir pescar. Vou viver pescando, né? Não fazendo nada, vou pescar. Pode até pescar, é uma bênção pescar. Mas você não pode viver pescando. Estou falando no sentido figurado, não tem nada a ver com pescaria. Pode pescar à vontade, viu, irmão? Mas lá na pescaria tem um entendimento. Eu estou em guerra. Lá jogando o seu anzol lá no rio, puxando os seus peixinhos, fazendo o que quer que você esteja fazendo. Trabalhando lá no seu trabalho, lá na sua escola, fazendo o que quer que seja, dormindo. Pense na melhor coisa que você gosta de fazer. Naquele momento que você estiver fazendo, tenha um entendimento: eu estou em guerra. No momento do louvor, eu estava tendo esse pensamento. Eu falei: meu Deus, o que é isso? A Bíblia diz que um dos nomes de Deus é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Esse é um dos nomes dele. Deus era chamado de o Senhor dos Exércitos, o general de guerra, o guarda de Israel. Este não dorme, não cochila. Quando Jesus estava orando no monte com os discípulos, ele pediu: vamos orar, que eu estou angustiado até agora. E quando ele voltou, que ele se retirou para um templo, ele voltou e encontrou os discípulos dormindo, desapercebidos. Jesus se admirou daquilo. 3 vezes Jesus foi e voltou e eles estavam dormindo. Na 3ª vez Jesus disse: nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Nenhuma hora. Irmãos, nós estamos em guerra. O Heitor está em guerra. Acabou de nascer. Poucos dias, não tem nem um mês ainda. Não? 22 dias? 20 dias de nascido. Já é um guerreiro valente. Já é um vencedor. Você sabia disso? Porque ele está vivo. Você que está vivo até hoje, você que esteve em guerra o tempo inteiro. Eu estava no momento do louvor me lembrando dessas coisas. Houve uma guerra no céu antes do homem nascer. Sabia disso? O homem ainda não foi criado na terra, Adão, e uma guerra já ocorreu no céu. Estourou uma guerra no céu. Alguém pode falar: como uma guerra no céu? Sim, é verdade. A Bíblia diz que Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e o precipitou de lá na terra. Os irmãos sabem da história. Porque Lúcifer se ensoberbeceu no coração e desejou ser igual a Deus. Então houve uma batalha entre os anjos de Deus e os anjos do diabo. A 3ª parte do céu se rebelou contra Deus. Houve uma guerra. Deus expulsou Lúcifer e a 3ª parte dos anjos, miríades e miríades de anjos, incontáveis. Uma guerra ferrenha. Os irmãos se lembram da guerra do Golfo Pérsico?
foi televisionado, ao vivo a gente via, né? Os foguetes, míssil daqui e dali estourando, uma guerra ao vivo, nós assistíamos comendo pipoca na nossa casa, uma guerra. Desde que o mundo é mundo existe guerra, e sempre haverá, até que o Senhor der a ordem da última trombeta ser tocada. Aí naquele dia vai haver a guerra. O nosso Deus é um Deus de guerra, é o Senhor das batalhas, Ele é o Rei dos Reis. Quando Ele chamou Gideão, Ele falou: Gideão, eu te escolhi para libertar Israel dos midianitas. Chama o povo de Israel, convoca o povo e nós vamos ganhar essa batalha, porque esse povo está atormentando vocês. O que Deus fez? Como Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Deus de estratégia. Ele falou: convoca o povo. Quando ele viu que era uma multidão incontável de gente, mais de 100.000 soldados, ele virou para Gideão e falou assim: tem muita gente, vamos escolher alguns. Faz o seguinte, Gideão, fala para os covardes, escute, fala para os covardes e para os tímidos voltar, vai para suas casas. Os covardes e os tímidos voltam, porque no exército de Deus não há espaço para covardes e para tímidos. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus é um Deus de estratégia. Ficou 22.000 mais ou menos, se eu não me engano. Me lembrei disso agora. 22.000 aproximadamente. Deus olhou e falou assim: ainda é muita gente. Se não, quando o povo ganhar, eles vão dizer: é porque nós somos bons, somos fortes, somos numerosos, por isso que nós ganhamos. Deus falou: faz o seguinte, manda todo mundo beber água. Aquele que beber água, como cachorro lambendo a água, manda voltar. Não serve. Por quê? Porque não tem estratégia de guerra, cochila, não vigia, é fraco para a guerra. Ele não dá importância para aquilo que é sério. Ele despreza as coisas que não podem ser desprezadas. Nós vivemos em guerra. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele vive como um leão bramando dia e noite ao nosso derredor. E bramando igual um leão, rugindo. Para quê? Procurando quem possa tragar, procurando quem possa devorar. Não se engane, não se iluda, você que faz tudo certinho também. Não se iluda, viu, Pastor Jorge? Você é um homem de Deus, cheio de Espírito Santo. Falei para você aqui, quinta-feira, se não me engano. Falei: guarda o teu coração. E eu repito: guarda o teu coração, porque Deus tem te usado muito e vai te usar mais ainda. Você tem crescido muito, mas vai crescer ainda muito mais. Mas guarda o teu coração. Nós precisamos ser vigilantes. Precisamos estar atentos. Jesus diz: nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Deus colocou guardas nos muros de Israel, e eles tinham uma responsabilidade. Quando visse o inimigo, eles tinham que avisar. Era assim que funcionava antigamente. Ainda hoje tem essa estratégia. Então Deus chegou para Gideão e escolheu aqueles que pegavam água assim, trazia para a sua boca e olhava: esse não dorme, esse não vacila, esse não descansa, esse está trabalhando com a mão, ele tem a espada, na outra mão ele tem a sua pá, como aqueles lá de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Homens valentes, valorosos. Vai trabalhar, está trabalhando. O que você faz? Qual que é o seu trabalho? Estou trabalhando, com uma mão estou trabalhando, com a outra mão tem uma espada e um escudo. Sou vigilante. Irmãos, nós estamos em uma guerra. O diabo não brinca de ser diabo. Os demônios não brincam de ser demônios. O diabo está como um leão agora,
não aqui dentro, ao nosso derredor. Porque ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos guardando, nos livrando de toda investida de Satanás. Por isso ele está ao derredor, depois dos anjos. Porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para que nos guarde e nos livre do mal. Mas cabe a nós vigiar. É impressionante você entender isso, você pensar nisso, pense um pouco nisso. Pense no nosso Deus, o general, o Senhor dos exércitos. Ele é o manda-chuva dos exércitos. Qual que é o maior, Anderson? O coronel? Coronel. Não, general. O general. Por isso nós cantamos: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o nosso general. Joel capítulo 2 diz que ao seu comando este exército avança. Ao seu comando este exército não desiste. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Nós estamos em uma guerra. Não despreze o seu inimigo. Não pense que o seu inimigo já foi derrotado, no sentido de que você não precisa mais vigiar. Ele já foi derrotado, sim. Mas nós precisamos vigiar. Nós precisamos tomar cuidado. Você abriu sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo trouxe muitas recomendações neste livro de Efésios para essa igreja lá em Éfeso. E ele termina dizendo: e quanto ao mais, irmãos, o que eu tenho a dizer para acrescentar para vocês é o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo para uma igreja que são soldados de Cristo, que é um exército de Deus. E eu reporto essa palavra para mim e para você. Quanto ao mais, irmãos, de tudo que nós temos visto acontecer aqui nesse ministério, de tudo que tem acontecido na sua vida, na sua casa, aonde você esteja, quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós não podemos cochilar, não podemos vacilar. Há um momento que vacilarmos, o inimigo pode nos pegar. Não vacile, seja sóbrio, seja vigilante, não deixe o inimigo te pegar de surpresa. Jesus sempre diz: vigiai, pois, e orai, para que vocês não sejais pegos de surpresa, porque virá como um ladrão. Quanto a mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Como que eu me fortaleço nele? Me alimentando dele, na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos. Não deixe a comunhão com os irmãos, não deixe de congregar, como diz o autor de Hebreus. Estejai congregados, estejais unidos, fortalecidos, recebendo o alimento espiritual que vem de Deus. Receba o alimento sólido, para que você possa se fortalecer no Senhor, porque o dia mau chega. Chega? Se liga. Eu vou além, o dia mau é hoje. Todos os dias são dias maus. O próprio Efésios fala: porque os dias são maus. Nós vivemos em dias maus, e nós aqui precisamos aprender a estar firmes o tempo inteiro, mesmo no dia que parece estar bom, mesmo naqueles dias que não aconteceu nada de errado na sua vida e na minha vida. Esse também é um dia mau, porque o mal existe e o inimigo está ao nosso derredor. Se eu achar que não existe, eu já estou derrotado por ele, já me pegou. Então eu tenho que ser sóbrio, eu tenho que ser vigilante, eu tenho que estar atento
com as mentiras do diabo, com as falácias de Satanás, com as setas inflamadas do inimigo. Revestivos, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando o diabo lançar setas malignas, engano, falácia, angústia, tribulação, tristeza, qualquer que seja a arma que ele usar contra você, se você estiver fortalecido no Senhor, você vai permanecer firme, inabalável, você vai vencer. Amém, irmãos? Agora, se eu baixar a minha guarda, se eu achar que eu não preciso me preocupar com o diabo, eu posso ser uma presa muito fácil para ele. Verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, existe uma batalha, como eu disse, travada. Agora mesmo está havendo guerra no reino do Espírito. Deus e os seus anjos estão lutando a seu favor, estão guerreando contra as hostes de Satanás. O diabo está tentando te devorar. Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e com abundância. Mas essa luta é contínua, ela não vai parar. Essa luta é o tempo inteiro. Você está dormindo e está tendo uma batalha. Pode ter certeza, o diabo também não cochila, ele não dorme. Ele está o tempo inteiro maquinando: o que eu vou fazer contra ele? O que eu vou fazer contra ele? Está o tempo inteiro investindo contra a sua vida. Cabe a você vigiar, cabe a você estar atento, não deixar que nenhum engano, nenhuma seta do diabo inflamada atinja a sua vida. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, nessa guerra, se você não sabia que você está numa guerra, você está sabendo agora. Eu quero te alertar: você está numa guerra. Quando você passou para o reino do Filho do amor de Deus, quando você foi resgatado do império das trevas de Satanás, uma guerra foi travada na sua vida. O diabo não desistiu de você, pode ter certeza disso. Ele não cruzou os braços para não ir mais atrás de você. Pelo contrário, ele mandou muitos demônios atrás de você. Mas não precisa ter medo não, porque maior é aquele que está com você. Maior é o Senhor que está do seu lado, ele já te deu vitória. Não precisa ter medo. Você precisa ser vigilante, como um bom soldado. Não vacile, não vacile, para que você não venha cair em tentação. Jesus virou para os discípulos e falou assim: olha, vocês têm que vigiar, porque o Espírito está sempre pronto. O Espírito sempre quer a Deus, mas a carne é fraca. A carne não quer. A carne quer dormir, a carne quer descansar, a carne quer prazeres, a carne quer sair por este mundo afora cometendo todo tipo de pecado. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que nós precisamos vigiar. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Tomai sobre vós o capacete da salvação. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele veio com uma salvação sobre nós, colocando como um capacete. A salvação nos veste igual um capacete quando você anda de moto. Mas não é o caso de motoqueiro, não, é o caso de soldado mesmo. Lembra daqueles soldados antigos que vestiam de capacete? Essa é a ideia. O Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, que é a nossa salvação, Ele entra em nós, Ele vem em nós como um capacete na nossa cabeça, para que o inimigo, quando lançar um dardo inflamado, uma seta, uma mentira na nossa mente, bate no capacete e cai. Porque a nossa luta, nós lemos aqui, não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa sogra, contra o nosso parente, são contra os espíritos malignos deste mundo mal, nas regiões celestes, do reino do Espírito.
E o campo de batalha dessa luta é na mente. Sabe quando você escuta algo, você pensa algo que não é verdade, o diabo começa a te martelar aquilo, lançando seta, eu não vou conseguir. E ele fala assim dentro de você, eu não vou conseguir. Você fala, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. O que vai ser de mim? É ele falando e a gente aceita. São falácias, mentiras, setas inflamadas do diabo, que se você estiver revestido do capacete da salvação, ela não vai te atingir. Você tem que estar fortalecido nele, fortalecido na força do poder. Esse capacete tem que estar o tempo inteiro sobre a sua vida. Você nunca deve tirar esse capacete. Aleluia. Tenha sempre isso em mente. Portanto, verso 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Muitas vezes eu já vi muitos irmãos orar, fazer isso como oração, e é importante que se faça. Senhor, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Só repetir isso aqui não vai fazer muita diferença na sua vida. Eu coloco o capacete da salvação, mas eu não tenho a certeza da minha salvação, não adianta. Isso aqui não é uma reza, eu vou repetir. Aí eu coloco a couraça da justiça, mas eu não sou justo com as pessoas, eu não sou justo com a igreja, eu não sou justo com Deus, eu não sou justo com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com meu esposo, com minha esposa. Fez uma reza que não adiantou nada. Aí eu coloco o cinturão da verdade, porque para me resistir no dia mau. Mas eu vivo mentindo, eu vivo falando mentira, eu minto para todo mundo, eu faço negócio, eu minto para mim sair bem nos meus negócios. Eu minto para minha esposa, eu minto para meu filho, eu minto para todo mundo que aparecer, eu estou mentindo. Adiantou colocar o cinturão da verdade? Colocou o cinturão da mentira. Então não adianta que essa pessoa, ela não está guardada pela verdade de Deus. É a verdade do Evangelho. Calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Aí eu coloco nos meus pés os sapatos do Evangelho da paz, mas não lê a Bíblia. Amém, irmãos? Mas a pessoa não lê a Bíblia. Calçar os pés com a preparação é eu me preparar, irmãos, para o Evangelho. É eu ler a palavra de Deus, é eu estudar a Bíblia, é eu buscar o conhecimento de Deus. Aí sim eu posso dizer: os meus pés estão calçados com a preparação do Evangelho da paz. Aquela pessoa que vier para o meu lado, vier para perto de mim, eu vou ter a palavra de Deus para falar para ela. Eu sei que eu vou falar para ela, porque eu me preparei com o Evangelho da paz. Glória a Deus. Então não adianta eu fazer uma reza. Eu coloco o capacete, a couraça, o escudo, o cinturão e os sapatos, e eu viver totalmente contrário daquilo que eu estou rezando. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que orar a palavra de Deus no sentido de viver a palavra, viver em salvação, não me desviar. Eu tenho que viver a verdade, falar sempre a verdade. A vossa palavra seja sim, sim e não, não. O que exceder isso procede do maligno. Seja sempre sincero naquilo que você fala. Tenha sempre a verdade do Evangelho em você. Que a palavra de Deus habite ricamente na sua boca quando você falar. Para isso que eu me preparo. Para quando eu abrir a minha boca, vai sair a palavra que não pode mentir. Verso 16: engraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os carros inflamados do maligno. O escudo da fé. Quando o diabo lançar uma dúvida que não vai dar certo, que não vai conseguir, você não aceitar isso.
Porque pela fé eu creio, pela fé eu tomo posse, pela fé eu vou conseguir, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Ainda mais, verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Irmãos, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Não é orar segunda-feira de noite, não, aqui na igreja. Ainda que seja que você pode fazer isso, ainda que você deve fazer isso, venha orar na igreja segunda-feira à noite. Ah, não, vou orar terça-feira à noite na igreja. Não, irmãos. O que a palavra de Deus está dizendo? Orando em todo tempo. Todo tempo. Você está trabalhando, está orando. Você está dirigindo, está em oração. Orando em todo tempo. Oração e súplica no Espírito. Aquela oração no Espírito. Você sabe que está acontecendo alguma coisa. Não é aquela oração só para dizer: estou orando. Amém, glória a Deus. Não, irmãos, orando no Espírito, orando de verdade, não é orando se preocupando com a sua vida lá fora, não. Não adianta você estar diante de Deus: ah, Senhor, abençoa isso e tal, mas o pensamento está lá, não sei nem aonde. É orando no Espírito, em verdade, na palavra do Senhor. Orando, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando. Amém, irmãos? Vamos repetir: vigiando. Vigiando com toda perseverança, sem desanimar, e súplica por todos os santos, todos os irmãos. Também por mim, para que lhe seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Vamos ficar de pé. Aleluia.